Queridos, lição 66, tá? Eu quero confessar para vocês que quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu decidi fazer, eu deveria estar mais ou menos por aqui, né? Nesse tipo de lição, nessa lição mais ou menos nessa época. E eu estava muito entusiasmada, como ainda estou, mas que nunca eu estou entusiasmada com esse trabalho. E eu pensei que esse trabalho era para todo mundo. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu ainda acredito que é para todos esse trabalho. Mas não é para todos neste momento, porque esse é um trabalho que exige de nós, né? E nós normalmente não queremos fazer a nossa parte. É difícil quando você fala para a pessoa que ela tem uma parte, que ela tem uma função aqui. Como nós estamos muito acostumados a ver Deus fazer tudo, queremos que Deus faça tudo por nós. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele faça. E aqui nos é exigido alguma coisa. É um trabalho, é uma decisão de mudar o nosso tipo de pensamento, né? Então eu entendi que não é para todo mundo nesse momento, mas sei que todos alcançarão e esse é o nosso desejo. E para mim é uma felicidade poder estar dividindo com vocês, tá? Eu acredito que no final desse curso a gente vai ter muito a comemorar. Eu quero saber quantas pessoas no final conseguiram acompanhar até o fim. Mas digo para vocês que é cada dia melhor. Vamos para a lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Então, amados, existe uma função da nossa parte, né? Algo que nos é pedido. Nós temos uma função no mundo espiritual. E pensamos, né, em geral, a sociedade, nós pensamos que o mundo, as coisas que o mundo oferecem são a nossa felicidade, mas vamos descobrir que se tivéssemos tudo que o mundo oferece de melhor, ainda assim não estaremos felizes porque a nossa função é outra e a nossa função e a nossa felicidade são uma coisa só. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Hoje, tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Com certeza o ego vai querer nos dizer que a nossa felicidade está nos mesmos lugares onde a gente costumava procurar, tá? Mas aqui ele está dizendo que não vamos entrar nesse argumento. Vamos estar felizes simplesmente porque agora vamos descobrir o que é a nossa felicidade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito
a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a minha felicidade. Repetindo, a ideia de hoje, né? Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. É nisso que você vai meditar nesses 10 a 15 minutos. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Só poderia ser falsa se Deus não tivesse te dado a tua função e que, tendo sido Deus que te deu a tua função, ela tem que ser a tua felicidade. Então, já que isso é verdade, ele diz que a conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados, tá? Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele não tem e Ele não pode ter aquilo que Ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, Ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Gente, Joel nos ensina que Deus é só amor, que Deus é só o bem, que nós temos que tirar de dentro de nós essa ideia de que Deus permite a nossa morte, de que Deus permite um acidente, uma coisa para nos ensinar alguma coisa, como é de costume nas religiões. Joel está sempre dizendo, liberte, tem uma palestra que ele fala, liberte a sua mente da ideia de que Deus possa aceitar ou querer algum mal para a sua vida, porque Deus só quer o seu bem, tá? Deus é só amor, não existe esse Deus que vai deixar você pagar, nem deixar você aprender com isso. É você mesmo que está trazendo as situações na sua vida que estão te causando problemas. Não é Deus que está interferindo nisso, porque esse mundo de ilusão, né, ele é totalmente fora da mente de Deus. Ele não reconhece esse mundo ilusório nosso, tá? Então Deus é só bom e Ele é só o bem, Ele quer somente a tua felicidade. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só 2 partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses, entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Então, nós vamos estar sempre escolhendo entre o amor de Deus e aquilo que o Espírito Santo está querendo oferecer para nós, ou a ideia do ego, né?
Assim é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizesses para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade? Procura fazer essa escolha ou pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nós, gente, apenas conhecemos aquilo que o ego nos oferece. Nós apenas achamos que a felicidade está nessa vida aqui. A felicidade está nas coisas do mundo aqui. Nas pessoas, no dinheiro, na saúde que o mundo oferece. Nós não conhecemos a nossa função, não conhecemos a nós mesmos e precisamos agora pensar se até hoje isso que temos aceitado para nós tem nos trazido felicidade. Se estamos encontrando a felicidade indo por esse caminho, acreditando que a nossa função é a dessa profissão, é a dessa família, que a nossa função primordial, a mais alta, tá? Não quer dizer que você não vai ter família ou profissão, mas que qual é a sua função como um ser, tá? E não como uma pessoa, mas o seu ser maior. Se você estiver indo em direção à sua felicidade, você vai saber que o ego sim está te trazendo felicidade. Mas se você estiver vendo que a sua vida seguida pelo ego não está te trazendo felicidade, então você tem que buscar qual é a sua verdadeira função. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, seguiremos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Então, a minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Tá bom, amados? Nos vemos. Até logo.